ideológico. Nós vamos conversar com o secretário de Parcerias de Porto Alegre, Giuseppe Riesgo, que está conosco já na linha. Secretário, boa tarde. Você acha que há um resquício de conflito ideológico que levou o governo federal a tomar essa decisão? Não tenho dúvida, Macalossi. Boa tarde para ti, para todos os ouvintes. Na minha opinião e na opinião do prefeito Sebastião Melo, é o terceiro turno da eleição dando as caras em Porto Alegre, né, depois de 4 anos de negociação com a União, onde todas as conversas, inclusive processos administrativos, concluíam que o gasômetro era inservível para a União e seria doado para a Prefeitura de Porto Alegre, e não se tinha nenhum óbice, nenhum problema quanto à parcerização, porque o objetivo dela é tornar o espaço aberto, público, mais bem administrado, mais bem cuidado, seguir sendo cultural. E não tinha nada que indicava isso até que a perdedora da eleição, Maria do Rosário, decide criar um movimento e faz com que a União mude a opinião. E esse foi o cenário, né? Nós estávamos com tudo certo para fazer a PPP, até que em determinado momento a União, de hora para outra, de forma até uma opinião, uma manifestação, um comportamento errático e contraditório, decide dizer que, vocês têm que pedir minha autorização, que em nenhum momento algum foi avisado antes disso, em nenhum momento foi dito isso antes, tanto que eles queriam doar o imóvel, né? Alguém que quer se desfazer de alguma coisa não pode, de uma hora para outra, dizer que tem que ter uma autorização dela para fazer algo que ela já dizia que não tinha problema. Então, obviamente, é uma posição política, uma opinião política, que visa travar o desenvolvimento de Porto Alegre da turma do não. Você acha que a Maria do Rosário colocou uma fita de isolamento na usina do gasômetro, na sua avaliação? Na minha opinião, eles preferem o gasômetro fechado sem funcionar, para poder botar a culpa no prefeito, do que permitir que ele funcione e tenha acesso público, porque a narrativa deles está toda errada, né? Eles fizeram toda uma narrativa de que o gasômetro vai ser privatizado, vai ser fechado, não vai ser cultural, vai ser shopping e tal, mas isso não se sustenta, isso é mentira, é simplesmente mentira. Então, se o gasômetro abrisse e funcionasse como o edital previa, eles iam perder a narrativa e não ia mais ter o que fazer. Então eles preferem que fique fechado mesmo, do que a população ter acesso. Lamentavelmente, a ideologia na frente da população. Secretário, havia algum parecer, algum documento em posse da Prefeitura em um desses processos de negociação com o governo federal que desse garantias da utilização de forma concessionada da estrutura? Diversos, Macalossi, diversos. Tem parecer da Procuradoria do Município, tem autorização do Tribunal de Contas do Estado, tem parecer da estruturadora do projeto São Paulo Parcerias, tem visitas e conversas do prefeito lá na Superintendência de Patrimônio da União, solicitando a doação do imóvel, e tem movimentações do processo de doação do imóvel para a prefeitura. Tem uma ampla... Eu me refiro especificamente ao governo federal, algum posicionamento do governo federal escrito, técnico, que desse garantias à prefeitura de que sim, poderia ser utilizado da forma como a prefeitura entendia que deveria ser utilizado. Sim, durante o governo Bolsonaro, nós tínhamos negociações avançadas para a doação do imóvel, porque a Eletrobras, que era a proprietária, tinha pareceres confirmando que ele era inservível. O gasômetro foi declarado inservível, ou seja, não tinha utilidade alguma para o governo federal e, portanto, ele ia ser doado. A partir do momento que o governo Lula assume, a partir do momento que o PT assume, eles travam esse processo de doação, não manifestam contrariamente a PPP em momento algum, nunca falam contra a PPP, e só, como eles são lentos, né, eles atravancam o procedimento e esperam o final da obra. Quando nós terminamos a obra, colocamos 25 milhões para reformar, ele está pronto, ele está novo, ele está pronto para funcionar, acho que a União agora vai querer pegar para si. Então o PT fazendo o que sabe fazer, né? Vocês acham que vocês foram engambelados pelo governo federal? Não diria engambelado, diria enganado, Macalossi. Palavra enganado. Não é possível que um governo se porte durante anos no sentido de doar o imóvel e uma semana antes, aliás, 3 dias antes da licitação sair, envia um ofício dizendo que não é bem assim, a gente tem que ver, quem sabe a gente usa o gasômetro para o programa imóvel da gente,
que é um programa de habitação, tá? Para que fique bem claro, um programa de habitação, não dá diretriz nenhuma, não diz que quer retomar, não diz o que vai fazer, fica nesse vai, não vai, e aí entra com uma ação judicial um dia antes, inventando um monte de coisa, dizendo que tem que ver. Então, no fim das contas, eles fingiram que tinha uma posição, ou não tem posição nenhuma, ou mudaram de posição, e eles não têm nem coragem de falar que querem o imóvel de volta, porque eles sabem que é muito difícil administrar esse imóvel via público. É muito difícil administrar o gasômetro diretamente pela administração pública. Então, eles nem sabem o que vão fazer. Aí o prefeito Mello falou o seguinte: bom, vocês querem, então, o imóvel de volta? Devolvam, então, os 26 milhões que a prefeitura investiu, já que vocês querem o imóvel de volta. E, aliás, esse edital que foi lançado pela Cultura para usar o gasômetro enquanto a concessionária não assumisse, vocês, então, estão dando insegurança jurídica para a prefeitura, e a Secretaria de Cultura provavelmente vai suspender esse edital e o gasômetro vai ficar fechado de fato, né? Secretário, considerando a diferença política entre a União comandada pelo governo PT e a administração municipal, governo municipal, que é comandado por uma frente de centro-direita, comandada pelo prefeito Sebastião Mello, não teria sido, digamos, mais recomendável que antes tivesse sido concretizado o processo de aquisição do imóvel para então lançar um edital de concessão? É que a gente está há 2 anos fazendo isso, né, Macalossi? Desde que o PT assumiu o governo federal, o prefeito Mello tem ido frequentemente para Brasília fazer essa consolidação, porque a prefeitura administra o gasômetro faz 40 anos, né? E eles já falaram dezenas de vezes que nem querem o imóvel. Então, se tentou avançar, nada andava, nada acontecia, então a escolha era, ou se faz a PPP, que é uma maneira de administrar o imóvel, né? Uma maneira de administrar esse processo não se concluiu lá no governo Bolsonaro, que tinha uma visão de concessão da área? Não deu tempo, simplesmente não deu tempo. Ele estava avançando e não deu tempo. E aí assumiu a nova administração e não avançou. Qual é a próxima medida que a prefeitura pretende tomar a partir dessa decisão? É buscar o ressarcimento do investimento feito? É tentar alguma ação judicial para ficar com a posse do bem? O que se pretende fazer? O que está em linha com a Procuradoria do município? O que o prefeito quer é uma posição clara da União. A União precisa sentar na mesa e dizer o que eles querem, afinal de contas. Porque é uma postura muito contraditória. Tu concorda comigo que numa semana a opinião é: vou te dar esse imóvel porque ele é inservível para mim, e na semana seguinte se tu quiser fazer alguma coisa aí, tu vai ter que me pedir a minha opinião. Bom, pera lá. Se o imóvel vai ser doado e tu não tem interesse algum, então pouco importa se concorda ou não concorda com a PPP, né? Só que a União não disse nenhuma coisa nem outra. Ela só disse: se vocês quiserem fazer PPP, a partir de agora vocês têm que pedir a minha opinião, o meu ok. E o fato é que a prefeitura não quer administrar o imóvel via administração direta, porque é muito caro, é muito dispendioso, não é função do poder público e da prefeitura administrar um café, um restaurante, um cinema, um teatro, e a gente precisa ter uma diretriz clara da União. Se eles querem o imóvel de volta, o prefeito Mello não tem problema com isso. Não tem problema, peguem o imóvel de volta, mas ressarçam então esses 26 milhões, porque é muito fácil sentar na janela, esperar uma obra que aconteceu, ficou 7 anos acontecendo a obra, sentadinho de braço cruzado, e quando a obra está pronta, vim pedir o imóvel de volta, sendo que então nos enganaram. Se eles falavam que iam doar o imóvel para a prefeitura, né, o PT enganou a prefeitura, se essa é a opinião deles. A gente não sabe ainda o que eles querem, então a gente vai sentar com eles e vai perguntar: bom, o que vocês querem fazer? E a partir disso a prefeitura vai tomar uma atitude. Mas, secretário, agora uma pergunta que tem até um caráter provocativo. Esse tom seu ajuda a se buscar um consenso? Olha, o tom deles que não ajuda, né, Macalossi? 2 dias antes de entrar com uma ação judicial sem falar conosco não ajuda em nada. Eles sabem da PPP faz 2 anos. A PPP é pública, ela não foi feita em segredo. O prefeito Mello já disse em campanha, nós estamos falando disso faz meses, e em momento algum veio manifestação contrária. A manifestação começou a ser contrária quando o edital foi lançado, 1 mês antes da licitação. É de indignar a população de Porto Alegre que uma opinião ideologizada do governo federal, que não sentou à mesa para conversar conosco, que veio com uma ação direta, botou uma ação judicial 1 dia antes, isso não é atitude de quem quer negociar.
O senhor teme que a judicialização, o senhor teme que a judicialização, independente do resultado desse imbróglio, se dê em favor daquilo que a prefeitura entende como correto ou daquilo que o governo federal reivindica, mas digamos que se encaminhe para uma resolução pela via da visão da prefeitura. Vocês temem que esse imbróglio afugente potenciais investidores? Olha, a gente já tinha investidores interessados. Nós, pelo nosso sistema sistema de licitação ali, já tinha inclusive proposta cadastrada. Nós não podemos abrir a proposta, nem ver a proposta, né, porque ela é segredo até o dia da licitação. Como a licitação foi suspensa, nem nós podemos saber quem propôs e o que propôs, mas já tinha interessado, mesmo com o imbróglio, porque o edital foi muito bem feito, a PPP seria muito boa. E não tinha insegurança jurídica até o momento da publicação do edital, estava tudo certo. As atitudes do governo federal, do PT, que geraram a insegurança, eles que geraram essa insegurança. O que nós queremos é um gasômetro aberto, né, que funcione, que as pessoas possam entrar, que elas possam caminhar, que tenha um café, um restaurante, um cinema, que seja um local de turismo, que as famílias possam ir, é isso que a gente quer. Para mim, não importa muito se o gasômetro é gerido pelo público ou pelo privado, esse não é o mais importante. Claro que eu tenho convicção absoluta que é via administração de PPP que vai funcionar. Gerir pelo público foi o que levou o gasômetro à ruína, né? Ele estava abandonado, degradado, destruído porque era gerido pelo público. E o prefeito Mello também já falou mais de uma vez, o importante não é ser público ou ser privado, o importante é o povo poder ter acesso. Agora, para o PT, o importante é ser público. Então, percebe que eles preferem fechado público do que aberto com gestão privada. Essa é a discussão agora. Secretário Resgo, obrigado pelo espaço na agenda para falar conosco. Eu lhe chamei assim muito em cima da hora, mas eu acho que o tema é propício e ficamos atentos aí aos desdobramentos. Obrigado, Macalossi. Um abraço. Muito bem. Tá, então, agora são 17h48. Esse é o Bandeirantes Acontece, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nós vamos atualizar o trânsito para vocês que nos acompanham. Serviço Bandeirante.